Nesse vídeo, você vai saber por que os franceses não gostam de falar inglês. E se essa ideia é mito ou verdade. Vamos que vamos! Por que os franceses não gostam de falar inglês? Será que essa ideia é verdade? Hoje você vai saber tudo sobre a relação entre os franceses e o idioma inglês. Eu vou usar a minha própria experiência de francês parisiense para te explicar por que os franceses não gostam de falar inglês, mas também para você saber que não é sempre verdade. Tem cada vez mais gente na França que gosta de aprender um novo idioma, principalmente o idioma inglês. Também vou te dar um exemplo que eu vi pessoalmente pelas ruas de Paris. Antes de começar o vídeo, você quer me ajudar? Deixa o seu like e você pode te inscrever no meu canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os vídeos que eu publico sobre a cultura francesa e o idioma francês. Há algumas semanas, eu vi um artigo escrito de um jornal francês muito famoso que se chama L'Express, dizendo que a França é o país com o pior nível de inglês na Europa. Então, claro, significa que tem muita gente que não fala inglês ou muita gente que fala inglês muito mal. Em comparação com a Alemanha ou Portugal, onde a grande maioria das pessoas fala inglês, é verdade que na França as pessoas falam inglês muito mal. Primeiro, eu acho que vem da educação, porque as aulas de inglês na França não são muito boas. Tem professores excelentes, mas também tem professores na França que não têm jeito nenhum para ensinar inglês. Please, listen to me. I am the teacher. Isso depende da escola. Além da educação, em muitos cinemas franceses, os filmes são em francês. Pode ser um filme americano, pode ser um filme em inglês, mas o filme é em francês. Ver um filme em inglês? Que horror, de jeito nenhum. Por outro lado, em muito lugar da Europa, por exemplo Portugal, onde eu vivo, os filmes são originais, então um filme americano é em inglês. Claro, tem legenda em português para os portugueses que não entendem bem inglês. Mas pelo fato de ver um filme em inglês, uma criança, sem querer, vai melhorar o nível de inglês pouco a pouco com os anos. E aí, uma criança em Portugal será um adulto que fala inglês mais tarde. E para terminar, apesar de eu ser francês e amar a França, eu concordo que tem muitos franceses que têm muito orgulho da cultura francesa, especialmente as pessoas mais idosas. Vive la France! E afinal, tem muito orgulho da língua francesa e não querem muito aprender outros idiomas como o inglês, português ou espanhol. Mas com certeza, com essa ideia, eu estou generalizando. Tem muita gente que não é assim também. Então agora eu vou compartilhar a minha opinião pessoal. E você vai saber se essa ideia que os franceses não falam inglês é mito ou verdade. Muitas pessoas falam que na França é impossível ver uma pessoa que fala inglês. Já vou dizer a verdade. Como todos os estereotipos, isso não é 100% verdade. Há pouco tempo, eu vi um estudo dizendo que 40% dos franceses falam inglês. Esse número inclui todo mundo, então pessoas na cidade e pessoas no mato ou no campo. E claro, na cidade é mais internacional, tem mais turistas, mais estrangeiros. Significa que na cidade grande, como por exemplo Lyon, Paris ou Marseille, tem mais franceses que falam inglês do que nas cidades super pequenas. I am French and I speak English, tá ligado? Tem muitos amigos brasileiros, amigos meus, que me perguntam: quando eu fui para Paris, eu fiz uma pergunta em inglês e o francês me respondeu em francês. A resposta nessa pergunta é a seguinte: pode ter muitas razões. Às vezes, a pessoa não fala nada de inglês, mas hoje em dia, entre os jovens, tem muitas pessoas que falam inglês, mas também tem muitas pessoas que têm medo de falar inglês. Ou às vezes, não tem medo, não tem vergonha, mas tem preguiça. Que preguiça de falar inglês. E eu concordo que tem muitos franceses que não querem falar inglês. Mas essa situação está melhorando cada vez mais. Os jovens franceses hoje em dia gostam muito de viajar, de viver no estrangeiro. Entre os meus amigos franceses, por exemplo, a grande maioria fala inglês. E quando um turista faz uma pergunta em inglês, o meu amigo responde em inglês. Pessoalmente, eu faço desse jeito. Uma pessoa faz uma pergunta em inglês e eu respondo em inglês. Uma pessoa me faz uma pergunta em português e eu respondo em português. A realidade é que não é fácil falar um idioma que não é o seu se você tiver um nível muito básico. E um francês que mora na França
em geral, não pratica muito outros idiomas. Eu te aconselho a aprender um vocabulário básico em francês antes de ir para a França. 15, 20 palavras de vocabulário são suficientes para se virar e para pedir comida na França. Garçom, un croissant et un café, s'il vous plaît. 20 palavras. Em uma hora você pode aprender isso. E desse jeito, você vai evitar muitos problemas de comunicação na França. Um bonjour, em vez de um bom dia, já pode mudar tudo. Para entender por que muitos franceses não querem falar inglês ou outro idioma, você tem que entender a importância da cortesia na França. Em muito lugar do mundo, não é obrigatório dizer bom dia ou adeus. Na França, especialmente em Paris, é o contrário. Uma pessoa que não fala bom dia antes de chegar, ou que não fala adeus ou obrigado depois de uma conversa, todo mundo vai pensar que essa pessoa é super grosseira. Eu vou te dar um exemplo que eu vi pessoalmente nas ruas de Paris. Um grupo de turistas americanos, acredito eu, pelo menos falando inglês. Eles começaram uma conversa com um empregado da cidade, em inglês, mas sem se apresentar, sem dizer bom dia, sem sorriso nenhum. Eu vi direto que o empregado só queria responder em francês. Je suis français, je parle français. Eu tenho certeza que esse grupo de turistas foi um grupo de gente boa, com boa intenção. Só queria saber mais sobre os bairros de Paris e qual era o melhor caminho para visitar Paris. Mas se você não usar um cumprimento ou uma fórmula de boa educação, muitos franceses vão se fechar e não ter muita vontade de te responder. Pelo contrário, se você aparecer como uma pessoa muito boa, com um sorriso, e dizendo bom dia, uma coisa muito simples, vai mudar tudo na sua interação. E eu tenho certeza que o francês vai estar com muito mais vontade de te responder em inglês ou no teu idioma. Afinal, França, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, temos que amar todo mundo. Em outras palavras, sempre vai ter gente que vai estar com preguiça de fazer o esforço para te responder em inglês ou em um outro idioma que não é francês. Mas se você fizer o esforço de te cumprimentar, já tenho certeza que muitas pessoas vão fazer o esforço para te responder em um outro idioma que não seja francês. Hoje em dia, a maioria das cidades francesas são muito internacionais. Paris, Marselha, Lyon. Todas têm muitos eventos poliglotas para organizar conversas em muitos idiomas. Francês, inglês, português, espanhol, italiano, alemão, tudo. Finalmente, a nacionalidade é só uma informação sobre uma pessoa. Depois, temos que superar a barreira dos idiomas e dá para se amar uns aos outros. É só pesquisar os eventos no Facebook, na cidade onde você mora. E você vai achar muitos franceses que adoram falar inglês ou outros idiomas. É o meu caso. Viva o inglês, viva o português. Então, galera, com o vídeo de hoje é só isso. E você já teve uma experiência ruim na França? Você já tentou falar inglês com um francês e o francês te respondeu em francês sem querer saber que você não entende nada de francês? Ou pelo contrário, você já teve boa surpresa de ver que muitos franceses falam inglês? Deixa um comentário e eu quero saber a tua opinião. Eu amo receber comentários, por isso que eu respondo a todos os comentários sem exceção. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like e pode te inscrever no meu canal do YouTube e clicar no ícone do sino. Assim você vai receber todos os novos vídeos que eu publico. Se quiser aprender francês comigo, você já pode receber o meu guia gratuito para conhecer as minhas melhores dicas para aprender francês. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Você quer conhecer todas as novidades do canal do YouTube? Você pode me seguir no Instagram. Eu publico tudo. Novos vídeos, dicas para aprender francês, mensagens de apoio que eu recebo dos inscritos do canal. Na conta Instagram do canal tem tudo. Isso me dá muita motivação para continuar com esse canal e fazer cada vez mais vídeos de boa qualidade. Também quero agradecer a vocês para todas as mensagens de apoio que eu recebi essa semana. Principalmente a Ian Budain, que me escreveu em francês, que eu sou o francês preferido dos brasileiros, então isso eu agradeço muito. Isso foi no Instagram. E também recebi um comentário muito positivo de Michel, que tem vontade de viver na França. Deixou uma mensagem de agradecimento no YouTube, para me agradecer dos conselhos que eu compartilhei. Agora te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Ciao. Peut-être que certains Français n'aiment pas parler anglais, mais la France est aujourd'hui un pays international et beaucoup de Français adorent l'anglais. À bientôt!